Olá, hoje eu tenho uma história um tanto assustadora para contar para vocês. Então sejam todos bem-vindos ao canal A Contadora de Histórias. Hoje eu vou relatar para vocês algo que me foi passado, uma história chocante. Então fiquem com a história agora. Alguns anos atrás, uma jovem senhora com um bebê recém-nascido foi diagnosticada com depressão pós-parto. Ela chorava muito, ela não explicava o que sentia, a sua dor era interminável. E há pouco tempo ela também havia perdido um filho do coração. Trágico. Ela estava sofrendo, ela estava angustiada, perdida. Então, depois de alguns meses de luta, esta jovem senhora resolveu procurar ajuda, uma ajuda médica. O que aconteceu com ela a seguir é simplesmente inaceitável. Esta jovem senhora procurou numa unidade de saúde um tratamento com um psicólogo. Foi muito bem acolhida, foi bem tratada. A princípio tudo parecia um paraíso, um sonho. Tanto carinho, tanto acolhimento por toda a equipe. E assim ela foi algumas sessões. Até que na última, obviamente foi a última, esse médico, ela não consegue explicar porque muita coisa ela não lembra, mas o principal ela lembra. Ele mandou que ela deitasse em uma maca naquela sala, da qual ele trancou a porta com chave. E ali ele pediu que ela começasse a relatar a sua vida desde a infância. E simplesmente algo aconteceu, ele passou a mão no rosto dela e a partir daí ela não conseguia mexer mais um músculo do seu corpo. Ela ouvia, ela sentia cheiro, ela sentia suas lágrimas correndo sobre o rosto. E essa jovem mãe ouvia o choro do seu bebê lá fora, junto do seu esposo. Ela ouvia, mas ela estava imóvel, ela não podia se mexer. Então começou um tempo de tortura. E esta jovem mulher foi torturada por seu psicólogo. A pessoa pela qual ela estava confiando, desesperada, sem poder mover um músculo do seu corpo, deitada naquela maca, ela ouviu o barulho do cinto, ela ouvia seus gemidos, ela sentia aquilo no seu braço e, enfim, ele não a estuprou, mas ele violentou de todas as formas psicológicas possíveis que um ser humano pode ser violentado. E ali todas as suas esperanças estavam caindo por terra, não havia mais em quem confiar. Se uma pessoa procura ajuda e encontra isso, ele se masturbou sobre o corpo da jovem mãe. E ali, por quase 2 horas, ela ficou imóvel. Não podia abrir os olhos, mas ela sentia tudo, o desespero pelo qual ela passou é quase que inexplicável. E ali esta mãe ficou por quase 2 horas, até que ela ouviu abrir a porta. Ele destrancou a porta. As palavras que aquele homem dizia para esta jovem mãe, simplesmente era para acabar com ela de uma vez por todas. Ali ela deveria desistir de tudo. Uma mulher linda, uma mulher jovem, mãe de outras crianças, passando por uma situação terrível como esta. Mas ali ela conseguiu sair tonta, seu marido a abrigou, levou para casa. Ela conta que chegou em casa, foi direto para o chuveiro e lá ela tomou um banho e ela se arranhava os braços, ela se machucou de tanto que ela se esfregou e chorava, e ali ela ficou debaixo do chuveiro por muito tempo sentada no chão. E ali, por muitos e muitos dias, ela se sentiu perdida, se sentiu um lixo. Porque a única coisa que vinha em sua mente é que ela não prestava.
Porque se nem mesmo um médico poderia levá-la a sério, quem poderia? Mas nem tudo estava perdido. Ela teve que voltar a trabalhar. E ela trabalhava de empregada doméstica, então ela encontrou um novo emprego na casa de um jovem casal. A mulher advogada, uma bênção, uma pessoa incrível. E passaram-se os meses e então esta jovem mãe resolveu contar a sua história. Ficaram muito amigas e ela então relatou a esta advogada tudo o que aconteceu. Esta mulher indignada reuniu uma equipe de pessoas do bem para trabalhar em prol disso. E começaram a investigar e foram a fundo para saber toda a verdade, o histórico do médico monstro. E ali houve a denúncia, mas ele era protegido. Na delegacia, esta jovem mãe que foi abusada psicologicamente e fisicamente de todas as maneiras, ela descobriu que não há justiça nessa terra. Porque o médico monstro, ele era protegido por delegado, protegido por médicos daquela unidade. Simplesmente foi protegido. E aquela advogada não se conformava com tudo aquilo porque não havia condições de aceitar uma situação tal como esta. E encaminharam toda esta denúncia para a capital do estado, né, a junta de psicologia, e foi aberto o inquérito. Mas ainda assim, esta jovem mãe teve que abrir mão, porque ela achou e com certeza estaria colocando a sua família em risco. Porque ele era um cara importante. Mas até que ponto ele era importante? A jovem mulher abusada desistiu, rasgou todos os papéis, sofreu, mas desistiu para poder proteger sua família, obviamente. Mas, como existe aqui nesta terra a lei do retorno, ela soube de muitos e muitos outros abusos, porque ele era um psicólogo que atendia não só pessoas adultas, mas ele atendia crianças e ele abusava de crianças, de jovens adolescentes. Ele fazia a mesma coisa, ele usava uma droga para deixar as pessoas imóveis e ali ele fazia o que ele queria. Mas não existe a lei do homem, foi provado isso, né? Por mais que a jovem mãe e a jovem advogada lutaram por lei, não conseguiram. Mas elas não perderam, porque existe a lei do retorno. E o que aconteceu a seguir é triste. É triste. Fosse eu, diria que é triste. Porém necessário. Ele era tão monstro que provavelmente ele abusava psicologicamente da sua esposa. Ele drogava a própria esposa. Ele drogava. Depois de muito tempo, a jovem mãe começou a lembrar do que ele falava. Ele dizia: eu vou te curar. Eu sei do que você precisa. Ele dizia para aquela mulher, imóvel naquela maca. E ele ali contou para ela que ele drogava a esposa para que ela dormisse muito mais tempo, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse com as pacientes, meninos e meninas. Ele molestava pessoas de todas as idades. Ele era um monstro. Ele era uma pessoa gorda, muito gorda, obeso. Passaram-se anos e então a jovem mãe soube que ele fez cirurgia bariátrica, ele emagreceu, a esposa dele se suicidou, a filha tentou suicídio também e ele se tornou um querido, porque as pessoas simplesmente, pelo que me foi passado, foram 18 pessoas torturadas psicologicamente, molestadas por este médico monstro. Porque um médico de verdade não faz isso. Mas este cara saiu ileso porque não existe lei. Aqui, a do homem não está funcionando, mas a de Deus existe. E também se sabe que este médico monstro encontrou enfermidades terríveis. Mesmo depois de ter perdido peso, ele encontrou câncer, ele encontrou enfermidades terríveis e ele ainda vive.
Mas isso não é viver. Mas ele vai muito longe porque ele tem que conviver com aquilo que está aqui na sua mente. Ele vai lembrar dia após dia tudo que ele fez. Não é um desejo de mal para as pessoas, mas sim uma necessidade de justiça. E se neste mundo não há justiça, no mundo de Deus tem justiça. Deus não falha. Então, se você também viveu algo semelhante, se você passou por isso, conte-me a tua história aqui também. Teu nome não será revelado, nem tua cidade, nada ficará totalmente anônimo. Porque o que a gente quer é contar ao mundo que existem pessoas que sofrem, mas que também vencem. Porque esta jovem mãe, ela venceu. Ela superou todos esses obstáculos, ela deu um basta na dor. E hoje, pelo que se sabe, ela é uma mulher feliz e realizada. Ela venceu. E se você quer vencer também, não desista, conte-me sua história. Você que chegou agora, não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar. E se deseja contar, deixe teu contato, eu vou chamá-lo e então vamos elaborar a sua história. Muito obrigado, espero que compreendam. E se essa história foi parecida com a sua, é mera coincidência. Um grande abraço.